Bom dia para Bom quem está dia. agora, bom dia meninas, para quem vai ver depois, boa tarde, boa noite. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso grupo de estudos da Lei do Triunfo, do Napoleão Hill, e hoje a gente vai falar sobre a imaginação, né? A gente Isso é está uma aí coisa na muito gostosa de falar. E aí, eu sou a Carla Coraine, eu trabalho com terapias holísticas, né? Trabalho com desenvolvimento pessoal baseado em espiritualidade quântica. Sou mestre em Reiki, facilitadora em barras de Axis e trabalho também com Facelift Axis. E aí a Dani e a Greta vão se apresentar aí. Eu sou a Daniele Ferrarese, sou psicóloga, professora universitária, trabalho com psicoterapia, mas meu foco tem sido a orientação de carreira. Eu sou a Greta, sou psicóloga, terapeuta haitiana corporal, terapeuta sistêmica e consteladora sistêmica. Esse grupo nosso é um grupo que é um presente de quarta-feira. Essas trocas sempre são maravilhosas e a gente tem vivenciado o que a gente está estudando, viu, gente? Não é brincadeira, não. Isso aí. Esse capítulo eu amei. Deixa eu fechar um pouco essa janela que o sol tá bem em mim, né? Deixa eu ver aqui. Esse capítulo eu amei, viajei com uma típica TDA, né? E, bom, a imaginação é o eixo de tudo, né? Ele puxa bem nisso, né? Que vocês sentiram aí. Eu achei muito legal, assim, só para começar aí, né? Que ele fala muito da imaginação de duas formas, né? Criadora e interpretativa. E aí, o que veio para mim, há alguns anos atrás, eu assisti um documentário chamado Remix. E esse Remix, ele falava, procurei ontem, não achei, aí eu achei um TED falando desse documentário. Nesse documentário, a base assim é que ele malha pra caramba os direitos autorais. Porque o que ele fala? Que tudo, os direitos autorais, né, que as patentes, elas matam a criatividade. Porque ele parte desse princípio, que a criatividade tá no universo, né? Então a gente copia e transforma aquilo, que a criatividade é mais ou menos isso. Nada se cria, tudo se copia e se transforma. E o Napoleão Hill fala isso, né? Ele fala de que essa força aí criadora, ela é baseada na interpretação, né? A gente interpreta e depois a gente cria associa novas ideias, cria tal em cima disso. E aí, se vocês quiserem. O que eu vou colocar é assim, né? Sobre isso que você está falando, da criatividade, né? Porque a imaginação, a gente só consegue ser criativo porque nós imaginamos. Então, a imaginação é o poder que a nossa mente tem de olhar para lugares e aspectos que não são vistos pelos nossos olhos, né? Que a gente não consegue ter ali. Eu faço uma brincadeira com os meus alunos toda vez que eu falo sobre imaginação, que eu falo assim, olha, que todo mundo viu um barco, né? Todo mundo já viu um barco, um navio. Vamos falar de navio. Vocês já viram navio, né, meninas? Todo mundo já viu um navio. Então, imaginem que esse navio está aí na sala da casa de vocês, onde vocês estão. Imagine esse navio enfiado dentro aí da sua casa. Esse navio, ele é um navio assim bem grande. Ele é branco, inteirinho branco, ele é todinho pintado de branco. E aí surge de repente nesse navio um monte de bolinhas cor-de-rosas. Tá cheio de bolinhas cor-de-rosas em todo o navio, até mesmo esqueci como chama lá o negócio que a gente abre lá. Não, que tem tipo um pano lá, um tecido nos navios dos piratas. A vela? A vela, isso. Até na vela nós temos branca de bolinhas cor-de-rosa. Vocês conseguem imaginar esse navio? Sim.
Eu Vocês já consegui imaginar. viram um navio branco de bolinha cor-de-rosa? Não. Então, é sobre isso. A imaginação, ela é um negócio que não precisa ter explicação lógica, né? Sim. E eu tenho certeza que se eu mandasse vocês desenharem esse navio, né, ou tirar uma foto da mente de vocês, provavelmente o navio que a Carla imaginou não é o mesmo que o meu, não é o mesmo da Greta. Então, a imaginação, ela é uma possibilidade de você conseguir ver as mesmas coisas de várias maneiras. Então, quando a Carla fala que criatividade não é inovação, nem não é necessariamente uma inovação, algo que ninguém nunca fez, né? Porque a gente parte daqui, ela não é isso só por e simplesmente porque nós partimos de um conhecimento prévio. Eu não consigo imaginar um navio branco de bolinha cor-de-rosa se eu nunca tiver visto um navio. Quer dizer, eu consigo, só que daí vai ser do zero, vai ser qualquer coisa. Pode não parecer um navio de verdade, entenderam? Então, não é que a gente não é capaz de imaginar algo que nós nunca vimos. Mas para ele ser parecido com aquele formato do navio, ou ser branco, da cor branca mesmo, ou ter bolinhas cor-de-rosa, eu preciso ter visto isso em algum lugar. Eu preciso ter visto um navio, ter visto a cor branca e ter visto bolinhas cor-de-rosas, ou pelo menos saber o que é uma bolinha e o que é a cor rosa, né? Para eu me aproximar dessa imaginação. Porém, para uma pessoa que nunca viu um navio, que não sabe o que é uma cor rosa, por exemplo, um cego, ele vai criar do zero isso. E ele vai imaginar uma coisa que talvez nunca a gente consiga Entender isso. Por isso que os filmes, né? Quando a gente vê o filme antes do livro, é tão sem graça. Depois do livro é tão sem graça, né? Porque, você viaja no livro, você cria toda uma imaginação. Exato. Aí quando chega no filme, você fala, puta. Não era nada aquilo que eu tinha imaginado. É. Você trouxe uma coisa muito interessante, cara. Eu lembro quando eu devia ter meus 12 anos, eu estava lendo um livro Poliana, e no livro, Poliana, menina, e o livro era até assim, era um livro com uma capa de uma menininha toda cheia de sardinhas, né, ruivinha e tal. E eu era apaixonada por aquele livro, assim, né? Eu tinha uns 12 anos mesmo. Aí, quando eu devia ter uns 13 ou 14, saiu, acho que um filminho, Poliana, na época. E a minha mãe, né, foi alugar o filme para mim, né? Assim, Greta, olha que eu achei, né, tal. E alugou o filme. Menina, ai... É igual o menino maluquinho, é igual o menino maluquinho. Total. Colocaram uma atriz super linda, não tinha nada de sardinha. Cadê a sardinha dela? Cadê tudo aquilo que a gente lê, né? E imagina. E é incrível. Mas é isso da igualzinho o imaginação. menino. Eu tive essa sensação com o menino maluquinho. Porque o menino maluquinho ainda teve umas capas que tinham um menino com a cabeça, com a panela na cabeça e tal, que você já visualizava na mente, né? Mas quando eu vi o filme, eu falava, gente, não nada a ver. Eu imaginava uma criança terrível. Não é. Não a minha filha fala a mesma coisa, toda coletando do Harry Potter que ela leu. Aí, quando ela começou a ver os filmes, ela falou, mãe, não é a mesma coisa dos livros. Não adianta, não é. No livro, mãe, tem um envolvimento, mãe, no livro... Fala, que lindo. Isso aí, filha. Continua lendo. E continua imaginando, porque a gente precisa da imaginação, né, gente? Sim. Ô, Greta, é a maior falando liberdade sobre que a isso, gente tem, né? Eu tive 2 experiências com livros que, assim, sinceramente, eu gostei bastante, que foi experiência, assim, de livro com filmes. A Culpa é das Estrelas é um deles, que eu acho que é bem fiel à obra. Eu li A Culpa das Estrelas, eu li mais de uma vez A Culpa das Estrelas e depois eu assisti não sei quantas o filme. Mas eu sabia o que ia acontecer e acontecia, porque como eu já tinha lido e eu tinha me envolvido muito com a história, quando acontecia, eu falava, gente, mas é igualzinho. Claro que os personagens não eram do jeito que eu imaginava, porque a gente viaja pra caramba quando a gente imagina os personagens. Né?
inclusive a voz. O menino lá, que eu esqueci o nome agora, ele eu achava que tinha tudo a ver. Eu falava, gente, esse personagem é perfeito. Colocaram certinho o ator. Ela, no começo, eu falava, gente, nada a ver. Aí depois eu fui identificando as coisas, eu falei, não, tudo a ver. Mas é até interessante, né? Porque deve ser difícil pra caramba você fazer um filme depois de um livro. Por quê? Porque como a gente falou desde o início, cada um cria de uma forma. E aí, para quem vai fazer, um diretor de um filme, vai fazer o filme e imaginar realmente como que é, porque, cara, o próprio diretor criou de um jeito, do jeito dele, né? E aí pegar, de repente, um ator tem que ser que comercial, tem a ver... né? Sim. Tem que ser o filme, o problema é que o filme tem que ter uma pegada, é igual, eu não sei se vocês conhecem o Percy Jackson. Sim. Os meus filhos eram fãs dos livros do Percy Jackson. E o primeiro foi muito parecido com o livro, mas muito mesmo. Só que a pegada do primeiro livro era comercial. Tinha esse negócio que a gente sabia que se fosse para filme ia acontecer isso. Os outros não. O segundo, acho que eu vi 2, já era completamente diferente. Então, o que eu sinto assim é que a gente vai lá pensando como a pessoa, até a voz. Eu escuto muito podcast. Uhum. E eu não conheço todo mundo todos os convidados. Geralmente eu conheço o dono do podcast, as pessoas que estão fazendo, né? E tem muito podcast que não tem a foto de quem está ali. Aí eu falo, gente, como será que é a cara da pessoa? Quem que é essa pessoa? Cara, quem é essa pessoa? Como que ela é? Aí eu começo uma busca na internet, porque a gente tem essa necessidade de associar a voz com a pessoa. E olha, é igual a história do Louro José. Né? Quando você vê quem é, você fala assim, cara, não é. O Louro José não é essa pessoa. E a gente não precisa ir tão longe, né, Dani? Agora, nesses dois últimos anos, com muitas pessoas atendendo só online, por exemplo, quando viram a primeira vez a pessoa no presencial, é diferente. Sim. Nunca é. Igual a história da Carla e que eu contei da minha aluna. Que eu achava que eu via só a Carla aqui nesse lugarzinho. Quando eu vi a foto da Carla perto da Vanessa, eu falei, gente, a Carla é Mionzinha, uma bonequinha. E eu achava que não, que era uma pessoa enorme, sei lá. E aconteceu a mesma coisa. Porque a gente vê só o rosto da pessoa, só essa parte, e a câmera é diferente. E os meus alunos falaram a mesma coisa que eu contei para vocês, né? Que os primeiros dias de aula, a aluna ela não tinha nem como ela esconder. Que ela olhou para minha cara e falou, professora, a senhora é enorme. Eu tenho 1,75m, eu sou literalmente enorme. Ela, gente... Então, é muito... E olha que, né, a gente se via todos os dias pela câmera, eu sempre abro a câmera. Mas é muito diferente. É muito diferente mesmo. E esse lance do filme que a gente estava falando, nesse documentário que eu comentei, ele fala exatamente também disso, que tudo, ele vai mostrando, eu não lembro, porque eu vi há muitos anos, assim, mesmo de filmes, quanto de músicas. Ele vai mostrando que são cópias, que são remix, né? Várias ideias que já existem, e que daí você junta. Ele põe vários filmes clássicos, ele põe, as músicas do Bob Dylan. Bob Dylan foi um super compositor. O Bob Dylan tem um olho igual ao meu. Ah, é? Não, é o... não, é o... David Bowie. É o David Bowie, é verdade. Nossa, confundimos. E aí ele fala das composições do Bob Dylan, o quanto ele pegava de outros. Daí você começa a ver que realmente... E nesse TED que eu falei para vocês, eu até anotei que, assim, até vou passar, super, super interessante aí. Depois a gente coloca na descrição do vídeo também no YouTube, se der, que você está falando legal, dele, vale a pena. A gente põe também para o pessoal ver depois. Kirby Ferguson. E aí ele fala... ele vai desenvolvendo isso e eu até anotei aqui. Tem uma fala do Henry Ford, não inventei nada de novo, simplesmente juntei as descobertas de outros homens que trabalharam nisso durante muitos séculos. O progresso acontece quando todos os fatores contribuintes estão preparados
Então, ele é inevitável. E aí ele começa a citar o exemplo do Steve Jobs, que em Sim, estava 2007... pensando nele agora. Que em Tudo que 2007... ele criou foi assim. Foi. Sim. E assim, que isso é universal, porque o que acontece? Aí eu vou entrar na física quântica. A informação, ela está no universo. Não é de ninguém. A informação está no universo. Basta você acessar. E aí ele Como entra... dizia Jung, no nosso inconsciente coletivo. Exato. Sim. Ele entra aqui, né? Ele chama de... Ele fala até disso. Ele não fala inconsciente coletivo, Ele usa outra coisa, né? Não sei que lá da multidão, não é? Ele usa... Psicologia da multidão. Isso mesmo, psicologia da multidão. Né? É o inconsciente coletivo. É o inconsciente coletivo. O mastermind, Isso. né? Que nem a gente está aqui, é o mastermind, tá? Sim. Outra mente. É que assim, o inconsciente coletivo seria como a nossa herança sobre as informações. Né? Então, quando a gente nasce, a gente já herda um monte de informação, um monte de coisa, de cultura, de coisa que a gente não escolhe. Ela está ali já registrada no mundo. Tá no campo. E aí a gente é inserido naquilo, e é como se os nossos antepassados fossem deixando uma marca, deixando você chegar no dia de hoje. Então, a gente não precisa inventar a roda mais, porque já foi inventada. Aí a gente vê as crianças com meses fazendo assim, né, no celular. Nem se conecta com nada. Como é que pode? Como é que pode? A criança, ela nasce dentro desse lugar em que as pessoas estão conectadas. Ela não conhece uma outra coisa que não seja isso. Então, não tem como essa criança não estar evoluída mais do que a das outras gerações. E aí tem gente que fala assim, nossa, mas as crianças de hoje são muito mais para frente. Não é que são muito mais para frente, elas carregam, né, um inconsciente coletivo, elas carregam informações e histórias que elas não precisam... Tudo aí, né? Elas não precisam mais fazer isso, elas não precisam inventar o celular, o automóvel, elas não precisam inventar mais nada disso, está ali, é dali para frente. Então, claro que leva um tempo para elas absorverem isso, porque né, elas apesar de que existem esses estudos em que a gente nasce com uma certa memória, né? Mas mesmo assim, você precisa desses gatilhos, dessas vivências, para isso ir se transformando em memória mesmo, né? Virando alguma informação. E aí, então, o que ele fala da criadora é isso, né? Que a partir daí você vai juntando novas e você cria. Mas, na verdade, tudo já existe, né? Essa junção... Sabe? Sim. Uma coisa que eu acho incrível que ele traz, e é legal você ter dado essa ideia também, Dani, com relação às crianças de hoje, com tantas informações que tem aí, com todos os exemplos que ele dá nesse capítulo. Quando ele fala dos vendedores, né? Às vezes as informações estão todas aí, mas o poder que cada um tem de fazer com que isso se transforme em algo maior, nem todo mundo consegue acessar, porque não trabalha a imaginação, porque não trabalha essa questão da criatividade. Eu acho muito legal quando ele dá esses exemplos com relação aos vendedores, que nem o vendedor de gravata, de camisas, que ele coloca lá. Vai lá e de qualquer jeito, ou seja, não teve nenhuma empatia, não olhou o cliente, não sabe quem é esse cliente, o que o cliente realmente quer, ou seja, não teve isso. O que adianta de ter tanta informação e não saber usar? Você está falando de uma coisa que eu vejo que é a intuição que nós temos, Greta. Porque todo mundo acha que a intuição é um negócio assim, premonição, né? Estou tendo E a intuição, na verdade, ela trabalha com as informações que nós temos ali na nossa vivência, na nossa mente, coisas que a gente foi captando, que geralmente não está consciente, né? Está ali no nosso inconsciente, engavetado, mas está ali. E aí a gente precisa responder alguma coisa para a vida, precisa resolver um problema, precisa lidar com esse cliente, precisa vender uma coisa a todo custo, e aí você pega e tem uma intuição de como fazer isso. Então, a intuição, ela é esse ligamento, né, essa associação de todas essas informações por meio de uma resposta.
Só que as pessoas têm tanto medo da intuição que elas não escutam a intuição. Né? E a não intuição, se conecta com essa alma, né? Não se conecta. E a intuição, ela pode ser chamada de várias coisas. Tem gente que vai virar e vai falar assim, Deus falou comigo. E pode ser que Deus seja a nossa intuição. Não sei, não estou aqui para discutir isso, mas cientificamente falando, isso que as pessoas falam, Deus falou comigo, nossa, tem um diabinho e um capetinho, né? Um anjinho e um capetinho aqui na minha orelha, nanana. Isso, na verdade, são as vozes da intuição, da nossa própria mente, dizendo para a gente, existe uma probabilidade disso dar certo e existe uma probabilidade de dar errado. Se você fizer tal coisa, então é a sua mente dizendo, vai, que vai dar certo, né? Porque ela fez essa análise, mas... E aí, geralmente, né, essas pessoas, quando elas têm essa intuição, para ter uma ideia, geralmente vem um insight, né? Que é aquele lampejo que vem na nossa cabeça que a gente fala assim, caraca, por que eu não pensei nisso? Por que eu não falei isso? Ou, meu, essa é a resposta, é isso que eu tenho que falar. E a imaginação está ali, o tempo inteiro, você usando tudo isso, enxergando o futuro, né? Porque a imaginação é a possibilidade que nós temos de prever o futuro, de entender como que pode ser se eu fizer assim, se eu fizer assado, se eu tomar essa ou aquela decisão, né? Só que como as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de lidar com os riscos, elas imaginam sempre coisas muito ruins. E aí elas não vão atrás. Porque aí fica no medo, né? Fica no medo. E de decifrar também, né? Porque a gente imagina, né? Tem toda aquela... Primeiro sonhou, tal, imaginou. Sim. Só que o universo, ele não vai te entregar. Muitas vezes ele vai entregar as oportunidades num papel de pão, né? Embrulhado num papel de pão. De um outro jeitinho. Se a gente não observar, a gente não presta atenção nisso. Você tem que usar tá com a imaginação. E daí você não está alinhado com o teu propósito definido. E com a imaginação de lapidar aquilo, né? De desembrulhar aquele papel de pão. Você não... E quantas vezes a gente perde aquela oportunidade de falar... Depois, quando passa, né? Como Steve Jobs falava, você só liga os pontos depois que você olha para trás. Às vezes você olha para trás e fala, putz, estava ali, eu não vi, né? E é bem isso, tudo começa na imaginação. Quanto mais você vai desenvolvendo, você vai mais... Se a gente for ver pelas histórias aqui, as pessoas que conseguiram usar a imaginação foram aquelas que não bloquearam sua criatividade, foram aquelas que se arriscaram, que tentaram, que, entendeu? Se então, conectaram, né, com essa questão do movimento da alma mesmo também, porque tem muito isso, a gente se conecta com o movimento da minha alma e conecta com qual que é essa energia do campo, vou falar assim dessa forma, mas né, a partir do momento que a gente se conecta com essa energia do campo e percebe se esse movimento também vem daqui, né, é onde a gente começa a criar, dar essas possibilidades de criação. Né? Então é algo que, e se a gente fica muito só no racional ou só numa coisa muito prática, a gente não sai disso. E o engraçado é que é racional, não é sim, a imaginação, mas ele não é rígido, vamos pensar assim. É que as pessoas, na verdade, eu acho que o que você quis dizer é que as pessoas querem uma resposta quadradinha, né? Uma resposta quadradinha. Aquele negócio 2 mais 2 é igual a 4. Então, eu sei dentro que de um quadrado mesmo. Tem uma prova. As pessoas estão sempre assim. Ah, mas se eu fizer essa faculdade, eu vou ganhar dinheiro? Ah, mas se eu seguir essa carreira, eu vou ter sucesso? Gente, não sei. Tem gente que ganha dinheiro nessa profissão, tem gente que não ganha. Tem gente Tudo depende do quê? Outro dia, o meu filho alinhado, né? Meu filho está nesse negócio de vestibular e nós viemos de Duartina a Assis discutindo sobre o futuro dos médicos no país, que ele acha que tem tanto médico que vai chegar uma hora que não vai ganhar mais dinheiro sendo médico. Aí eu falei assim, olha, você vai contra as estatísticas, mas tudo bem. Né? Não dá para prever que você vai ser um médico que vai ganhar dinheiro, que você... Não dá para prever isso, vai depender do seu esforço, daquilo que você quer, da área de atuação que você vai fazer, de onde você vai trabalhar, em que cidade, do quanto você vai querer se dedicar, porque qualquer profissão pode dar dinheiro. Na verdade, não de quem é está fazendo, né? Que dá dinheiro.
É o que você faz com essa profissão. Tem médico que está trabalhando lá no Nordeste, vivendo de R$ 1.500. Mas é isso que deixa a pessoa feliz, é isso que ele quis da vida e tá tudo bem. Então, tem a ver com o propósito dele. Aí eu falei assim, você precisa olhar para aquilo que faz sentido. A Adriana está falando, medo segue coragem. Hã? O medo segue a coragem. Entendeu? A gente não pode... eu não estava nem nos comentários aqui, eu estou perdendo o que a Adriana está colocando. A gente não pode acreditar, não pode achar que o fato de você imaginar o futuro, como que vai ser daqui 5 anos, que né, é isso e pronto, acabou. Mas a gente tem informações, que nem eu falei para ele, eu sou orientadora de carreira, então eu estou muito errada. Deixa eu jogar acabar os médicos. Minha filha, a mãe sempre errada. Aí eu falei, filho, eu vou ter que parar aqui, rever meus conceitos, estudar um pouquinho mais sobre isso para te dar uma resposta, ou para te ajudar com isso. Porque sim, você pode estar usando a sua imaginação aí, vendo um futuro que eu não estou formas, vendo. Né? Então, eu acredito que seja isso, né? Eu acho que ele está com medo de fazer medicina por causa disso, né? Porque você tem que estudar muito, você tem que se dedicar muito. E aí tem essa questão, e o pai dele fala assim, você tem uma oportunidade que ninguém tem, que é fazer medicina numa escola particular sem pagar nada, né? Que eu tenho bolsa. Olha. Se eu não for mandada embora até o final do eu tenho bolsa. Ai, Dani. Olha a imaginação. Cuidado com a imaginação, não, hein? Deus meu. Para com isso. Eu firme e forte, cada dia um projeto novo naquela faculdade, não pode acontecer. Mas entendem? Então, eu falei assim, ainda lendo aqui, né, que a gente falou de Jung, e aí agora eu estou aqui me lembrando de uma parte do livro, que ele fala da telepatia. Eu estava vendo a telepatia e a lei da atração. Aí eu lembrei do Jung falando do sincronismo, né? Sim. Que, né, uma forma de falar sobre a telepatia. E eu sinto assim que eu e o meu marido, nós temos muito esse negócio de... às vezes eu chego na minha casa com uma fome, uma vontade de... Já aconteceu inúmeras vezes, mas inúmeras. Eu posso listar aqui para vocês. Eu estar na faculdade ou em algum lugar e pensar assim, nossa, podia chegar em casa e ter um lanche bem gostoso. E aí eu chego, tem um lanche, gente, eu falo, caraca, uau! E por quê? Porque a gente convive com a pessoa há tanto tempo, né? A gente está junto há tanto tempo que parece que ele está prevendo, sentindo que eu vou chegar... Claro, tem as questões, né? Por exemplo, eu sempre chego com fome da faculdade. Eu amo lanche, né? Sabe o que já aconteceu, gente? Da gente sair para a rua, assim, tipo, do nada, no meio da semana, e os dois chegarem da rua com as mesmas coisas na sacola. Uau! Sem nem ter falado sobre isso. Da gente passar num supermercado ou ter a ideia de comprar a mesma coisa e chegar e repetir a coisa. Demais! Ele fala assim, você comprou tal coisa? Eu falei, comprei, por quê? Para a gente comer hoje. Também ele falou, comprei. Eu também comprei. Entrelaçamento umas coisas assim? tá? Eu falei, Júnior, nós temos muito isso. Porque a imaginação, ela trabalha com essa questão de previsibilidade, né? Então, vamos pensar assim, tem gente que fala, nossa, o ser humano é muito imprevisível, ele faz... Mentira, o ser humano é mais previsível do que imprevisível, né? Então, a gente tem várias coisas que condicionam o comportamento humano, como, por exemplo, leis, né? A gente sabe que, por exemplo, se o sinal estiver vermelho, a pessoa vai parar. Ela vai parar. Sim, mas tem gente que não para. Sim, tem gente que não para, porque o ser humano ele é previsível, mas ele não é totalmente... A gente não consegue garantir isso. Então, a gente sabe que existe a possibilidade de uma pessoa fazer aquilo, mas nem todo mundo vai fazer. Mas existe. 90% das pessoas seguem as regras. Tem uma pesquisa, gente, não sei se eu já comentei com vocês, sobre o elevador.
Existe uns cientistas, aí não vou saber falar qual é a pesquisa exatamente, porque eu não tenho mais o link aqui. Mas, na verdade, eu vi num livro, né? E ele falava sobre o artigo na pesquisa. Tinha até o link da pesquisa e tal. Essa pesquisa eles tiveram a curiosidade de saber por que todo mundo que entra no elevador fica virado para a porta. Eles estavam estudando sobre o condicionamento do comportamento, a probabilidade, falando sobre o comportamento de massa, essas coisas, no assunto ali. E aí fizeram um estudo assim. Então, entrava uma pessoa e essa pessoa, ela ficava de um jeito no elevador. Então, ela fez o teste de entrar no elevador que tem fluxo, tá, gente? De prédios com movimento comercial. Aí, essa pessoa, ela entrava e ficava virada para a porta. Todo mundo virado para a porta. E esse elevador, essa pesquisa é antiga, os elevadores não tinham espelho, porque hoje tem muito espelho, né? E as pessoas são condicionadas também a olhar para o espelho. E nesse elevador não tinha espelho, isso era uma das coisas que eles colocam na pesquisa. Depois, ele entrava no elevador e ficava de costas para a porta. As pessoas se incomodavam de um tanto, que vocês não têm ideia. Elas ficavam assim, tipo, algumas viravam para o mesmo lado que ele. Ficavam virados de costas para a porta, porque aquela pessoa... Aquele comportamento que não era comum, a maioria das pessoas que entravam naquele elevador, porque, gente, se você entra no elevador, os botões estão do lado da porta, você vai ficar esperando a porta abrir, a tendência é você... Sim. E aí ele ficou virado de um lado, virado do outro, virado de costa, e as pessoas... Porque nós temos um neurônio espelho, né? Nós temos a tendência de imitar comportamentos. Se você chegar num salão e tiver um monte de cadeira vazia e um monte de gente sentado num lugar, você vai ficar assim, ó. Será que eu sento nesse lugar que está tudo vazio? Ou será que eu vou onde está todo mundo sentado? Existe, olha, eu posso apostar com vocês aqui, se essa pessoa não for criativa, se essa pessoa não for boa de imaginação, se ela não tiver a mente aberta, ela vai sentar onde está todo mundo sentado. Porque ela vai achar que aquele lugar... tem alguma coisa estranha, né? Alguma coisa estranha. Que ela vai passar vergonha, que alguém vai... Entendeu? Sim, doido, total. Né? Então, é exatamente isso. A cópia, né? Vai na cópia. Vai na cópia. Porque é o certo. Por que as pessoas vão na cópia? Porque ir na cópia significa que alguém fez, funcionou e eu não preciso testar. Se eu fizer, vai dar certo. Mas a cópia é sempre... Só que qual que é o lance? É você copiar, pegar a cópia, transformar em novas ideias. Sim, que é o que ele fala, né? A imaginação é a oficina do espírito humano, que você pega velhas ideias, e aí eu transformo, fatos e você transforma. É fazer igual, né? É copiar. Né? Tanto que assim, isso aí é benchmarking, né? Quando a gente vê uma cópia total, é uma ciência, né? De copiar as pessoas. Isso aí é incomoda. Quando a gente vê essa cópia, nos incomoda. Mas quando você vê essa cópia criativa, que é o que ele fala, né, da imaginação, aí você fala, uau, gênio! E aí ele põe até, eu achei sensacional, né, que ele fala, acho que ele fala do Rockefeller, eu não lembro se é do Rockefeller, de quem que ele fala. Não, do Carnegie. Do Carnegie. O Carnegie era um gênio, porque o que ele fazia? Ele tinha um propósito definido, e aí ele descobria as pessoas que tinham a imaginação para aquilo que ele queria, e ele agrupava pessoas que daí é o mastermind. Aí, daí a gente cai no Steve Jobs, né? Sim, sim. E aí eu achei muito legal também esse documentário, esse TED, aí ele fala exatamente isso numa parte lá. Ele mostra duas cenas do Jobs, uma de 96, o Jobs falando exatamente isso, o que Picasso falava, bons artistas copiam e grandes artistas se apropriam. Então ele concorda. Chega em 2010, o que ele estava fazendo, que ele queria destruir o Android, porque o Android era uma cópia do iPhone. E aí ele chega nisso, né? Que o ser humano, a gente vive de cópia, a gente é... Ele podia copiar, né? Que engraçado. Então, aceita.
Só que a gente não aceita que copiem da gente. É muito normal. Copia, mas não quer. Você está falando essas coisas e eu estou aqui pensando sobre disrupção e incrementação, né? A criatividade, ela não parte do zero, ela nunca vai partir do zero, porque não tem como o ser humano tem inconsciente coletivo, tem psicologia, né, da multidão. Nós temos informações que vêm, não adianta. De todos os lados. Sorte, às vezes os meus alunos ainda falam assim, sorte de quem veio do passado, né, professora? Porque nunca mais um Einstein, nunca mais Edison, né? Nunca mais, porque, tipo, nós temos Steve Jobs, nós temos todos esses músicos e artistas, mas a mídia, ela proporciona isso de tamanho, né, velocidade, que são muita gente, a gente nem consegue curtir, né? A gente nem consegue ver exatamente quem está criando o quê, a não ser que essa pessoa crie uma coisa muito inédita e que se faça ban nas mídias. Porque, gente, quando a gente pega os artigos científicos, principalmente da área da saúde, o que tem de gente que faz miséria, a nanotecnologia, são coisas assim que a gente não tem, a gente não sabe, muitas vezes, quem começou tudo isso, né? Porque é um ajudando o outro, não sei o quê. É uma mente mestra aí. Mente mestra de vários ali, né? E que hoje não importa tanto dar nome, que eu acho que é o que a Carla falou da patente também. Será que importa tanto a patente hoje, né? Se todo mundo está ajudando um ou outro e quem deu o start é só quem deu o start, né? Então, o que eu sinto, assim, que a criação, né, a imaginação, ela é importante para duas questões, né? Uma, que vai existir coisas que a gente só vai melhorar, que é incremental, que é você ir lá, inovação incremental, você fazer diferente do que já existe. A publicidade trabalha muito com isso, eles mudam rótulos, e você compra o shampoo só porque ele mudou o rótulo. Aí eles colocam um negócio assim, tecnologia, para o seu cabelo ficar liso ou enrolado. E você fala, caraca! Uau, eu nem sei o que é isso. Gente, amo marketing. Eu falo, marketing é a prova de que nós somos todos uns bocó que caem em qualquer coisa. E eu amo as pessoas que conseguem fazer isso, porque é incrível como que a gente, que um chocolatinho derretendo não faz com a gente, né? Sim. E aí vem essa da incremental, tal. Só que nós temos inovações, nós temos imaginação, nós usamos a imaginação para coisas que são disruptivas. Então, tem coisa que vai parecer que foi quebrada totalmente e partiu do zero. E o iPhone foi uma dessas coisas. O iPhone, ele veio do celular, mas ele nunca foi um celular. Né? Tudo que nós não usamos de um iPhone é isso. Tudo que nós não usamos de um celular hoje é o que ele foi criado para o mundo. Então, quando o Steve Jobs fez o que fez no iPhone, ele fez uma disrupção. Sim. Ele quebrou um paradigma que ninguém tinha enxergado. Ele trouxe o computador para a palma da nossa mão. Ele criou uma tecnologia que acabou com tudo que existia antes. Então, ele foi o dono dessa invenção. A gente pode falar que isso dá uma patente, porque, né? Então, mas olha só que louco que ele traz nisso, só para... Daí eu vou jogar essa. Nesse documentário, primeira coisa, a Xerox, na década de 80, não existia patente de software. Se a Xerox tivesse patenteado, Steve Jobs não poderia... Tinha placado. Desktop de ícone, um monte de coisa que ele não poderia ter. Então, a patente é um problema muito grande, porque se tivesse naquela época, a gente não teria nada do iPhone. Quando o Steve Jobs lançou o Touch, ele falou como uma inovação, que ele estava patenteando, ele até riu. E aí, nesse documento, no TED, ele mostra, um ano antes, o Jeff Han, um chinês lá, ele apresentou esse touch, não tinha nada, e ele falou, o multitoque não é nada de novo. Pessoas como Bill Buxton experimentaram na década de 80, só que ele conseguiu pôr em prática, isso é criação.
Que tá, não Você fica tem só uma ideia boa, não é fica só na criação, ideia. gente. Concordo, não mas fica o só na lance da ideia. patente é para pensar nisso, porque imagina, se a gente, né, o lance da patente, o que acontece? Se tivesse patente de software na década de 80, a gente não teria tido tudo que ele lançou, então é um problema Ou muito ele teria que ter trabalhado para o Xerox. Então, é o que ele fala. Ele falou assim: uma empresa como a Apple era de garagem, ela jamais teria sobrevivido aos processos da Xerox. Eu entendo o que você quer dizer e concordo com esse limite que a patente dá, mas eu não sei se você sabe, mas Thomas Edison não inventou um monte de coisa e só patenteou. Ele roubou a ideia de um monte de gente, mas ele foi muito esperto, foi lá, patenteou as coisas. Patenteou a e ideia. todo mundo fica, ele é o cara que inventou a luz, ele é o cara... Por quê? Porque a patente é dele, mas para ele chegar ali, ele roubou a ideia de muita gente e foi... não roubou, né? Pegou, né? Ele foi pegando a ideia e foi tentando concretizar, né? E aí, exatamente, essa é verdade. Nada se copia, né? O que eu quero dizer o que eu quero dizer, assim, é que eu não tenho coisas patenteadas, mas se eu tivesse, eu não ia querer que ninguém pegasse a minha patente. Então, eu acho que a patente, ela é um princípio e que as outras pessoas, elas vão usar desse princípio para outras coisas, mas vão ter que pagar os royalties dessa patente. Sim. Porque, assim, tudo nessa vida é terra de alguém. Infelizmente, nós vivemos num mundo, né, que nós pagamos, que nós temos um terreno, nós temos uma casa, nós temos um carro, e isso nos pertence porque nós, entendeu? Então, eu acho que a patente, ela é fruto desse mundo que nós vivemos, em que as pessoas se sentem donos das coisas. Então, sim, tem um lado muito ruim, porque que aí a gente cai, por exemplo, na história de você ter uma fazenda improdutiva e uma pessoa não poder alojar e produzir, a fazer a agricultura dela lá na sua fazenda, mesmo que a sua fazenda está improdutiva, porque o negócio é seu, e aí a gente entra em todas aquelas questões, né? Então, o que eu vejo, assim? Que realmente essas coisas de documentação, burocracias, elas impõem um limite na nossa imaginação ferrada. Total. Porque todo mundo vai ficar pensando, mas isso aqui está dentro da lei? Mas isso daqui vai poder ser colocado nos terrenos? Porque, gente, a construção de uma casa, você não pode usar a sua imaginação sem limites para construir uma casa, porque tem a regra de não sei quantos metros quadrados, porque tem Então, o que eu quero dizer é que, assim, ó, a criatividade, ela não vem do acaso. Nada nesse mundo vem do acaso. Tu tem um princípio, tu tem alguma coisa, alguém que engatilhou, alguém que começou, alguém que fez isso. E se você criar algo do zero, você vai correr o risco de criar uma coisa, passar um tempão fazendo uma coisa que depois você não vai poder vender ou não vai poder colocar em prática porque você não teve o conhecimento das regras. O que eu falo, assim, pensando, né, que nessa questão do desenvolvimento da criatividade, que é uma coisa que eu tenho feito bastante lá na publicidade, né? A princípio, nós vamos partir do nada, nós vamos colocar, sabe o brainstorm da vida? Sim, sim. Vamos jogar, foda-se, né, literalmente, se aquilo vai ser bom ou não, se vai dar certo ou não, mas vem com tudo. Imagina. Fala tudo. Imagina o viaja, barco. literalmente. Viaja, vai pondo no papel. Ah, eu quero ter uma clínica no futuro. Como vai ser essa clínica? Enorme, cheia de piscina. Eu vou ter secretária, eu não vou ter... Depois, imagina. Você corta as arestas, entendeu? Mas primeiro imagina, coloca no papel. Né? Então, quando a gente tem um propósito definido, isso facilita a vida da gente. É o que ele fala, propósito definido, confiança em si mesmo e iniciativa. Deixa eu só pegar uma coisa muito interessante aqui. A Ana Carolina falou que tem muitas fichas caindo. Show. Que bom. E a Adriana falou uma coisa muito legal. Cara. Põe aí na tela. Clica aí no comentário da Adriana que vai aparecer aqui na tela para nós. Da Ana Carolina também. Foi? Foi. Isso. Olha que legal. Muitas coisas temos o receio de fazer algo achando que será igual e não vamos adiante sem saber que pode ser um sucesso lá na frente. Aí a gente se trava, né, Adriana? É isso que acontece.
A gente imagina muitas coisas, a gente, mas já criaram. Então acho que não vou fazer isso. Tal. Calma, gente. Se veio essa ideia, se conectou com a tua alma, tem a ver com o seu propósito, é aí que tá, né? Tem a ver com o seu propósito, vai, confia, começa. Às vezes é um caminho um pouco diferente, não significa que vai ser igual ao outro, mas você pegou a ideia, né? E aprimorou de acordo com a sua energia, com aquilo que você acha que faz sentido para você. E é isso que é interessante. E às vezes a gente auto-sabota muito a nossa consciência com relação a isso. E a gente, enquanto mãe, também faz isso com nossos filhos, às vezes. Né? Não, isso é sonho. Para de imaginar. Cara, gente, não, calma. Vamos imaginar assim. O telhado da casa não é assim. Não existe árvore desse jeito. Nossa. Exato. O julgamento, né? A crítica. É muito importante imaginar. O Walt Disney, ele tinha um processo muito legal de criação. Ele punha 3 poltronas e é até um processo de PNL. Então ele ia lá, ele sentava em uma e ele literalmente viajava, deixava a imaginação assim correr solto. Porque é assim que tem que ser. Aí depois ele ia lá, sentava na outra cadeira e aí ele chamava o pai crítico, criticava e malhava. E depois ele ia na outra e falava, ok, e agora o que eu faço para realizar? Então, é legal, assim, você ter esses 3 olhares, né? E a outra coisa nisso tudo, outra coisa mais importante nisso tudo também é o que ele também traz desde o início, essa questão de você não realizar muitas vezes sozinho as coisas. Você tem essa ideia, então, tive a ideia. Deixa eu procurar pessoas que se conectam com essa ideia também para poder realizar. Capaz de criar os planos e fazer as coisas acontecerem, né? Então, é muito essa questão, quem sintoniza comigo com essa ideia? Quem tem a ver com relação a isso? Estou cada dia mais aprendendo a conectar com o seu coração. Isso, né? A gente é única e sempre terá pessoas se conectando, sim. E cada um tem a sua forma, como a gente falou desde o início, cada um interpreta e sente da sua forma. E a imaginação, ela está nisso também. E às vezes a gente vai se cortando, se punindo, né? Em vez de deixar ela acontecer. O Leão, ele está falando da importância da imaginação para o triunfo. Então, nós estamos, né? O que a gente enxerga aí? Que quando ele fala do propósito definido, a gente pode entender que também seja um problema que a gente tenha para resolver, né? Às vezes, você precisa criar e imaginar como você vai melhorar a sua agenda, como que você vai... Né? Ele usa os atendimentos aqui, né? Ele usa como exemplo. Então, as rotinas do dia a dia, elas sempre esperam de nós um posicionamento, uma coisa. Se a gente está no piloto automático, nós vamos reproduzir comportamentos, nós vamos fazer sempre as mesmas coisas da mesma forma. E ele está dizendo que isso não leva ao objetivo definido, a não ser que seu objetivo seja isso mesmo, a sua zona de conforto, né? E que também está tudo bem, a gente não precisa... aí vai de cada um que ela quer para a vida. Mas quando a gente usa a imaginação, nós estamos falando, né, de resolver problemas e nós estamos falando de atingir objetivos, de atingir metas. E aí eu vejo assim, que tem muita gente que vai olhar para isso, para criar, para essas coisas, querendo sempre que tenha uma resposta certa. Por exemplo, se queimar a luz da sua casa, o que você vai fazer? Vai trocar a luz. Né? Se não tiver na sua casa, o que você vai fazer? Vou comprar. Onde você vai comprar? Agora que você precisa trocar a luz, você vai comprar onde? Em um lugar, numa loja que vende lâmpada. Perto da sua casa, de preferência, que é para você ir lá. De preferência, próximo. Você usou a sua imaginação para responder essas perguntas, só que você não precisou de esforço, né? Porque você já tinha um caminho definido. Então, é muito mais fácil para as pessoas, né? Sim. É muito mais tranquilo para as pessoas elas pensarem naquilo que alguém já fez e que deu certo. Então, quando o pai vira para a gente e fala: ai, mas isso daí não é muito difícil. Ai, é muito chato isso. Ele está, coitado, dentro da vida dele, tentando poupar a gente de esforço. Matando a imaginação. Mas aí mata a imaginação, a criatividade, né?
Aí que tá. destruindo. Mata a imaginação e acreditar. Gente, sabe quem eu lembrei muito lendo esse capítulo? Eu adoro o Alexandre da Cacau Show. Adoro. E ele, assim, ele é muito... Acho que eu comentei alguma coisa na nossa última vez também um pouquinho sobre isso. Mas, assim, que nem tem muita gente que vende chocolate. Né? Tem muita gente que vende chocolate. Mas Sim. ele não vende só chocolate. E ele fala sobre o que ele vende. Ele fala sobre reencontros, ele sabe falar sobre encontros, ele fala sobre a sensação de deixar o outro com prazer de estar junto. Então, ele não vende só o chocolate. Mas para ele chegar... Né? Ele viaja nessa imaginação dele. Olha, até arrepia. No que a pessoa vai sentir ao desfrutar daquele produto. Porque hoje tudo é experiência. Porque a experiência e o sentimento, ele é único. Não existe outra forma. Né? E isso que é muito interessante. Então, o que a gente vende no nosso trabalho? A gente não vende só a terapia, a gente não vende só uma orientação profissional, a gente não vende só isso. A gente vende conexão com a alma do outro. Olha isso, cara. Você está falando isso, eu estou aqui pensando, né, que tudo tem que ter um sentido e tudo tem que ter um para quê ali. Então, eu acredito que quando o Alexandre decidiu fazer isso com os chocolates, porque tudo é divulgação, é a maneira como você vende, não é o sabor de chocolate em si, porque apesar de que é muito bom o Cacau Show, mas é marketing, né? É a maneira como ele se conecta com as pessoas. Quando ele fez isso, ele pensou na utilidade disso para aquelas pessoas, na necessidade, nos desejos das pessoas. E aí, a gente, assim, dá o start total para a importância da imaginação e da criatividade. Porque não é sobre a sua necessidade em si. Não é, tudo bem que muitas vezes a nossa necessidade nos faz desenvolver um produto e um serviço. Mas tem quem vai comprar? Essa necessidade é única, é minha? Ou existe outras pessoas com a mesma necessidade? Então, essa empatia, esse olhar para o outro, esse entender... Exato. Porque o que é inovação? Se você pegar o nome da palavra inovação, tecnicamente falando, nós estamos falando de um produto útil, um novo produto que não existia e que as pessoas precisavam. E quando você lança, ele se torna útil para as pessoas, porque se não for útil para as pessoas, ninguém considera como uma inovação. Sim. Vai achar que é uma inutilidade, né? O que é isso? E quando você vê... Então, o que eu quero, só para fechar aqui, o que eu quero dizer é que criatividade sem propósito ou criatividade sem ser útil é só uma ideia. Sim. É só um desenho bonito no papel, é só uma imagem, é só... Então, eu acredito que é disso que ele está falando. Cara, se você tiver bem nítido o que você precisa, o que as pessoas precisam, sua imaginação, ó. E esse precisar tem a ver com o sentir, aí que tem esse o ponto, né? Então, vamos pensar assim. Eu quero, né? Eu quero uma viagem X. Vou falar uma coisa aleatória, me veio agora na cabeça, tá? Aí, qual é o sentimento que eu tenho de me imaginar nesse lugar? Qual o sentido, né? Qual é o sentido que eu sinto isso? com isso? O que eu sinto? Nossa, eu me vejo lá, tô sentindo a brisa do mar, tô sentindo aquela coisa que eu amo o mar, né, gente? Por isso que eu fui pro mar. Né? Faz sentido para mim? Faz. Porque eu sinto isso. E aí a imaginação, ela vem através disso. O meu trabalho é a mesma coisa. Não adianta eu atender se eu não me conectar com aquilo que o meu cliente precisa sentir. E eu sou um instrumento nesse processo dele. Por isso que eu acredito que nem todo mundo vai gostar de todos os terapeutas. Exato. E quando as pessoas pedem indicação, eu falo, gente, eu não gosto de indicar porque eu confio ou não. Vai e sente. Eu falo isso para todo mundo. Vai e sente. Sente, vê o que você sentiu de verdade ao estar com aquele terapeuta, com aquele profissional, seja ele qual for, gente, é vendedor de qualquer coisa. O livro traz.
Ele vai em algumas lojas que vende o mesmo produto, gravata e camisa. No lugar conexão, ele vai e o vendedor encanta com a forma. Por quê? Porque o vendedor fez a leitura do cliente. Ele sentiu, ele viu como que a pessoa estava vestida, como era o cabelo dele, com a altura, o peso, ele olha assim, ele tem a Adriana falou exatamente isso agora aqui, ó. Por isso, cada profissional pode ter o seu único lugar, porque além do que ele oferece, a conexão acontece de uma forma diferente. Sim, tem gente que vai me amar, tem gente que não vai me amar. E assim, faz parte isso. Tem gente que vai ter tudo a ver com a conexão, com o meu jeito de trabalhar, e tem gente que não. E tá tudo certo, porque ele vai encontrar alguém que tem a ver com ele. Isso que é importante. O que o meu filho falou da medicina, tem uma questão que ele precisa repensar, porque ele está colocando como se todos os médicos fossem iguais, como se todos os serviços fossem o mesmo. Ou só o dinheiro viesse primeiro, fosse mais importante. Né? Tá vendo não só? A conexão dele com o sentido que ele quer. Né? E no fim ele concluiu que se ele fizer medicina hoje, ele está com essa conclusão, vamos ver. Se ele fizer medicina hoje, vai ser muito mais por ele ter uma bolsa e pelo possível dinheiro do que por ele realmente querer fazer. Então, eu falei para o meu marido, para de falar para ele que ele tem uma oportunidade. Não pressiona isso. Não pressionar. Exato. Porque ainda não está no propósito, né? E é importante demais quando a gente encontra profissionais, seja ele qual for, de qualquer área que seja, que a gente sinta no profissional essa paixão pelo que ele faz, né? Eu fui num neurologista o ano passado, depois do Covid que eu tive uma crise de dor de cabeça muito forte. Falei, isso não é normal. E realmente era por causa do Covid que ficou aí. Mas eu fiquei encantada, olha só, com a paixão que o médico tem pelo meu cérebro. Pelo meu cérebro. Não, porque me encantou. Eu não estou falando de médico particular, eu estou falando de médico que atende a cada 5, 10 minutos um cliente, porque é aquela rotatividade de convênio, tá? Olha só, mesmo assim, a hora que eu entrei no consultório, e ele virou para mim e falou assim, ele estava olhando a tela do computador, o meu cérebro, porque eu tinha feito aqueles exames que ele pediu um monte de exame específico lá do cérebro. Ele falou... Que é tudo igual, né, Greta? Que é tudo igual. Assim, Greta, vem... Pra gente é tudo igual. Olha só. Ele chegou para mim, Greta, vem aqui. Ó, vou te mostrar. Você não é apaixonada pelo que você faz? Eu falei, sou, muito. Então eu vou te mostrar isso aqui. Olha isso. Ele olhava assim pro cérebro. Para a imagem do meu cérebro. Falei assim, olha as conexões das sinapses. Olha isso aqui aconteceu. Isso é lindo, cara. Ele falava assim, olha como isso é lindo. Eu fiquei olhando para a cara e falei, cara, que incrível. Que incrível. Estou indicando esse neuro para todo mundo. Incrível. Sabe? Isso é paixão pelo que faz. Né? Deu alguma interferência. Isso é paixão pelo que faz. Sim, e essa paixão... A Greta está falando aqui no meu celular. E essa paixão pelo que a gente faz traz... aí entra a sincronia, entra num monte de coisa que a gente falou no início da live de hoje, essa conexão com as pessoas que vêm para serem trabalhados com a gente, que tem a ver com a gente. É isso, cara. Coloca aí o que a Adriana falou, porque matou a pau. Isso é fazer seu cliente se sentir único, isso é diferente. Isso mesmo, Adriana, exatamente. Porque todos nós somos únicos. E se a gente fazer com que o nosso cliente, seja lá o que a gente vender, gente, não estou falando de qualquer tipo de coisa que a gente trabalhe, qualquer área que a gente trabalhe. Se a gente olhar para o nosso cliente como ele sendo uma pessoa única, importante naquele momento para nós, porque faz toda a diferença. Por isso que eu não gosto de coisas... Por isso que eu acho complicado. Por exemplo, eu sigo a terapia cognitivo-comportamental. E o Beck é o grande cara dessa teoria. Ele, a filha e tal. Eles criaram uma estratégia que eles conseguem, né, que eles colocaram em prática, que funcionou, que melhora a ansiedade, melhora o pânico. Eu percebo. Mas eu não consigo praticar ferro e fogo como eles fazem, justamente por conta disso. Porque eu não cada cliente é um jeito. Eu preciso... Mas eles falam sobre isso. Eles falam, quando você lê os livros deles, eles falam assim que
não são 9 sessões engessadas, que você precisa... Pode ter, né, flexibilidade. Isso, só que todo dia tem uma técnica, todo dia tem uma tarefa, você tem passo 1, passo 2, passo 3, e eu tenho maior dificuldade com isso. Amo. Para orientação profissional, acho que funciona belezinha. Você tem as técnicas lá, você faz, porque é um único objetivo, que é descobrir sua carreira, descobrir sua profissão ou seguir com a sua carreira. Então, é mais fácil. E mesmo assim, a Carla está aí para dizer que eu não faço a ferro e fogo. Eu mudo muitas coisas. Flexível. Por que essa caixinha aí que a gente quer enfiar as pessoas, né? Esses padrões, esse negócio é muito complicado. E a vida tem mostrado ao longo do tempo que isso não funciona na prática mais, que a gente vai ter estratégias e que cada pessoa nós vamos usar uma estratégia e ela vai funcionar. Tanto é que nós temos muitas técnicas. Ontem mesmo, né, os alunos estavam apresentando sobre o Jung e eles falaram sobre os complexos. Aí eu fiquei pensando, cara, Freud chamou de trauma, né? A cognitivo-comportamental chamou de crença, o Jung chamou de complexo, mas é tudo no mesmo lugar, entendeu? Tudo a mesma coisa. Todo mundo quis dizer a mesma coisa e todo mundo criou uma coisa nova, né? Uma teoria nova. Algo a mais para olhar ali. Né? E tá tudo bem, porque se eu me identifico mais com a maneira dos complexos, então eu vou olhar para o complexo. Se eu me identifico mais com as crenças, eu me identifico mais com as crenças do que com os traumas, entendeu? Então, e é por isso que a gente tem a mesma coisa sendo criada de várias maneiras, a mesma coisa funcionando de várias maneiras, né? Então, a imaginação, ela sempre será útil. Tem gente que vira... Eu já escutei várias vezes e eu não concordo com pessoas que dizem assim, já se inventaram de tudo. Cara, não se inventou. Não tem mais o que inventar? Para, gente. Tem muito... Quando a gente fala de inovação, que era exatamente o que você estava falando, lembrei agora, na hora que a gente estava falando de inovação, é exatamente isso. Na verdade, já está tudo aí. Só é uma forma diferente de combinar. Então, tudo isso você vai ver que fala da mesma coisa. Só muda a maneira são combinações diferentes. Vou dar exemplo agora de empresa, assim, que eu falei a semana passada, de Airbnb. Mas isso também vale para as terapias. É só mudar o olhar para isso. Mas quando você pega, por exemplo, o Airbnb, tudo isso já existia. O que ele fez? Ele juntou o hotel com a pousada, com... como que lembra? Pensão. As parcerias. Né? Lembra que na época da nossa avó, assim, minha avó, por exemplo, às vezes acho que ela fazia pensão na casa dela. Então tinha pensão... a avó do meu marido também. Sim, pensionato, pensão, né? Que eles e falavam, aí pegou a ferramenta da internet. Então, assim, tudo que já existia, que é exatamente o que ele fala aqui, tudo já existe no universo. Então, mesmo quando a gente pega... Mesmo quando não existe. Né? Mesmo quando não existe necessariamente. Por exemplo, vamos pensar lá atrás, nas primeiras invenções, né? A roda. Ela foi inventada a partir de o cara olhou para o sol, viu um negócio redondo, olhou para uma fruta. Então, nunca vai ser do nada, nunca. Mas a maneira como ele cria é algo novo. Sim. Então, né, o Uber é um táxi diferente, sim, mas é disruptivo, né? O que é importante? A gente pensar que a nossa imaginação, ela quebra paradigmas e ela faz a gente olhar para isso que está aí de uma maneira nova e melhor, que gere outras conexões. Então, por exemplo, a Coca-Cola é Coca-Cola, nós não temos um patrocínio aqui, mas não tem como não falar sobre isso, o refrigerante mais vendido do mundo. A Coca-Cola é a Coca-Cola desde que ela foi criada, ela não mudou nada a original. Mas ela só agregou coisas, né? Sem açúcar, diet, nananana. Mas a Coca-Cola original, a receita da Coca-Cola original é a mesma a vida inteira. Mas ela precisou se adaptar com novas linhas, com novas coisas, para poder atender novas necessidades. Sim. Né? Para poder... E ela se vendeu de uma forma cada vez mais próxima dessa conexão que nós estamos falando aqui.
Aí eu sempre faço essa pergunta para os meus alunos. A Coca-Cola se vende? Ela se vende, Sim. a Coca-Cola? O que a Coca-Cola é, por si só, ela se vende? Sim. Para mim, não. Provavelmente, se você... Porque você não toma, certo? Mas Não. provavelmente, se você chegar num restaurante e você gostar de Coca-Cola, você vai chegar lá, você vai pegar Vai atrás da Coca-Cola, Coca-Cola. mesmo que nunca ninguém mais toque nesse assunto. Sim. Porém, quando você está na sua casa, sem fazer nada, e você vê uma propaganda da Coca-Cola, e você for fã da Coca-Cola, você vai falar: eu acho que eu vou ali na padaria pegar uma Coca-Cola. Então, a ideia de que um produto bom não precisa ter novas roupagens ou Não é bem modelagem assim, né? não existe, Não porque existe. senão Ela a tem que estar Coca-Cola sempre não ali, ia ter sendo vista. milhões e milhões de dólares todos os anos. Sim. Coca-Cola, ela é a que mais vende, a que mais investe em propaganda que você pode conhecer no mundo. Por quê? Porque ela entende que quem não é visto não é lembrado. Não é Ela lembrado. entende que um produto com a mesma roupa, com as mesmas cores, do mesmo jeito, por séculos e séculos, acaba a graça. Né? Então, uma hora, essa conexão que ela cria com as pessoas, porque, por exemplo, ela fala com um público que é vegano, ela fala com um público que... Só que quem Ela tem... pegou todos, né? Quem não gosta... E ela tem o vício, daí ela tem o vício também, né? Tem várias coisas ali, mas o marketing é uma coisa que realmente é o que você está falando, além do vício, então... Mas o vício todas as outras coisas têm, até quem não faz publicidade, né? O vício é o seu organismo precisar por aquilo por um tempo. E o hábito é você automatizar aquele seu comportamento. Sim. Então, o vício, até em arroz e feijão nós temos, né? O vício, até em arroz e feijão. Na Coca-Cola, junto os dois, tipo, em marketing é sucesso na certa, né? Porque a pessoa já é... A Coca-Cola é case de neurociência. Ela faz, nossa senhora. Gente, só para fechar... Vamos finalizando, né? Eu queria falar que bom, Adriana! Já vou... Um caldeirão de insights, que ótimo! Antes da gente fechar, eu só queria falar um negócio de Ford que eu acho que é assim, ó, sensacional. Ford tinha uma frase que era a frase da época, quando ele inventou o automóvel, que ele dizia: você pode ter o automóvel que você quiser, desde que ele seja black, né? Desde que ele seja preto. Porque a ideia do Ford era: eu inventei a roda, eu inventei o mundo, e agora, se você quer ter um automóvel, você vai ter o automóvel que eu inventei. Mas os concorrentes foram aparecendo, as outras pessoas foram... E ele foi entendendo que não. E aqui no livro, o Napoleão traz isso muito claro, né? A sacada do Ford, que se ele não tivesse entendido que a criatividade tem a ver com a necessidade do outro, com aquilo que o outro quer, com aquilo que o outro precisa, ele tinha falido naquela época, porque ele insistiu por alguns anos nisso. Até que ele falou, meu Deus, alguém... Né? Ele parou e falou, opa, tem gente fazendo o que eu não estou fazendo. E rapidamente ele passou a fazer o que os concorrentes dele realmente estavam fazendo, e a Ford é o que é até hoje. O Ford também não criou do zero o automóvel. Quando você estuda a história do automóvel, ele fez igualzinho Steve Jobs. Ele foi o cara inteligente que conseguiu... pegou algumas ideias e colocou em prática. Juntou as pessoas certas, né? E gente, só vou fechar. Vale a pena falar de novo aquela frase do Henry Ford, né? Não inventei nada de novo, simplesmente juntei as descobertas de outros homens que trabalharam nisso durante séculos. O progresso acontece quando todos os fatores contribuintes estão preparados, então ele é inevitável. Eu vou fechar com uma frase minha para a gente encerrar também, que eu achei muito legal, que ele trouxe aqui, que por quando uma pessoa engorda o rosto, cabeça, dedo, integrar, que é isso? Porque acho que era sobre o que a gente estava falando da Coca-Cola.
Porque quando uma pessoa engorda, o rosto, a cabeça, dedos, etc., engorda também. Qual os benefícios? Da carne do boi, alguma... Não sei do que ela está falando. Da carne do boi. Também a gente se perdeu, Gabi. Não, Gabi. Ah, não, é nutrição da alma, Gabi. É nutrição da alma. A gente está fazendo uma leitura de um livro chamado A Lei do Triunfo, Gabi, sobre as 16 práticas para o sucesso, tá? Aí a gente foi falar justo. E hoje a gente está falando sobre a imaginação. E hoje a gente está falando sobre a imaginação. E uma das coisas que o autor fala no livro, nesse capítulo que a gente está falando, é que a escolha de um objetivo principal definido exige o uso da imaginação e de decisão. E o poder da decisão é uma prática. E quanto mais a gente tiver imaginando, mais a gente aguçado a gente fica, então mais possibilidades a gente consegue através disso. Gente, é incrível, né? Incrível. Deixa a imaginação vir, gente. Deixa vir. Com orientações. Bloco de notas. Coisa mais maravilhosa que tem é bloco de notas. Ou físico, ou no celular. Pensou numa coisa? Nossa, podia fazer tal coisa para vender. Anota. Porque a gente descarta antes de nem parar para pensar sobre isso. Muita gente descartando possibilidades porque não quer desenvolver aquele pensamento, porque não quer imaginar, porque não quer construir, né? Eu acho que o próximo capítulo vai ser... O insight vem, depois passa o tempo, você perdeu, né, Dani? Se não anota... É legal ter um caderninho. Às vezes você acorda, ou em alguns momentos você tem umas ideias, coloca essas ideias ali, ó, do teu lado, e aí isso vai formando, né? Eu tenho um grupo comigo mesma, eu tenho um grupo no WhatsApp comigo mesma para fazer isso. Os lembretes. Eu falo isso para meus pacientes também, sempre terem. E eu acho que o próximo capítulo vai ajudar muito a gente a progredir com isso, porque só imaginar e não ter entusiasmo para pôr em prática as coisas não vai adiantar, né? Que continua a ideia do querer é poder, né? A 7ª lição, e vamos lá ao entusiasmo. Ainda não comecei a ler, estou curiosa. Eu comecei ontem. Então, o próximo aí, gente, o próximo capítulo é sobre o entusiasmo e vamos que vamos que vamos. Valeu, Adriana, obrigada, linda. Obrigada, meninas. Por quem veio aí e esteve conosco. Tchau, gente. Beijo para vocês, excelente semana.